Vamos às informações do time do Corinthians. Hoje, o dia da vergonha. Vergonha, 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 né? Esta é a palavra, porque o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, julgou o pedido de recurso do Corinthians e também do Vasco a respeito das partidas da Copa do Brasil que foram alteradas, das datas da Copa do Brasil que foram alteradas, no caso Corinthians e Flamengo, e também Vasco e Atlético Mineiro, alteradas pela CBF justamente para beneficiar o Flamengo, né? Única e exclusivamente para beneficiar o Flamengo, que terá para o jogo da Copa do Brasil o time completo. O Flamengo, se jogasse no dia 17 na Copa do Brasil, como era previsto na data inicial, teria o time todo desfalcado, porque tem jogadores, muitos jogadores convocados para as respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas não, a CBF modificou a data e Corinthians e Flamengo vão jogar no dia 20 de outubro, um domingo, portanto. E a data foi mantida pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O julgamento aconteceu nesta sexta-feira e acontece o seguinte: o STJD rejeitou as solicitações dos clubes e manteve a inversão da tabela com o Campeonato Brasileiro. O placar foi 9-0 contra as medidas inominadas. 9-0. Unanimidade. É uma vergonha, é inacreditável. Assim, as datas permanecem as seguintes, né? O Vasco e Atlético Mineiro jogam no dia 19 de outubro pela Copa do Brasil, um sábado, e Corinthians e Flamengo jogam dia 20 de outubro pela Copa do Brasil, um domingo. Então, é inacreditável. É um tribunal político, é um tribunal de cartas marcadas, né? E mesmo contra o próprio regulamento geral das competições que veta esse tipo de mudança, o STJD acabou ratificando o que a CBF fez na mudança das datas para beneficiar o Flamengo. Então foi mais uma derrota para o futebol brasileiro, principalmente uma derrota para o Corinthians. O Corinthians perdeu no tapetão. Fosse o Corinthians, fosse eu o presidente do Corinthians, não entraria em campo contra o Flamengo, né? Boicotaria a Copa do Brasil, né? Deixaria a Copa do Brasil de lado, daria WO, não entraria em campo na partida contra o Flamengo. Que se dane a Copa do Brasil. Já que é para beneficiar o Flamengo, já dá a taça de uma vez para o time do Flamengo. É inacreditável que isso esteja acontecendo no futebol brasileiro e que ninguém faça nada, né? Será que tem alguém interessado? Quem está interessado em prejudicar o Corinthians? Quem está interessado? Será que teria alguém interessado, por exemplo, em rebaixar o Corinthians no Campeonato Brasileiro? Porque agora tudo é possível, passa tudo pela cabeça. Então, realmente é lamentável, uma vergonha o que aconteceu hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Deixe o seu comentário, quero ler o seu comentário aqui no canal do Sereto. Eu leio todos os comentários, quero saber o que você acha, quero saber a sua opinião a respeito de mais esta vergonha, para falar o mínimo, né? Que eu tenho vontade de falar alguns palavrões aqui, mas em respeito à nossa audiência, em respeito ao nosso público, aos youtubers espectadores, eu não falarei palavrões. Bom, por falar em CBF, a CBF definiu o árbitro da partida entre Corinthians e Flamengo no dia 20 de outubro. Será Anderson Daronco, árbitro do Rio Grande do Sul. Né? De olho no apito, senhoras e senhores. Todos de olho no apito. O Anderson Daronco, forte, né? Fortão, musculoso, mas tem que apitar direito, hein? Tem que apitar direito. O jogo vai ser em Itaquera, é sangue no olho, tapa na orelha, jogo da vida. Corinthians não é brincadeira, tem que apitar direito Anderson Daronco e o Corinthians está de olho nesta questão. Fala, fiel, tudo jóia?
Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês toda a atualização do Corinthians nesse final de semana. E vamos falar de vários assuntos hoje, entre eles o STJD manteve aí a decisão tomada pela CBF, né? E o jogo do Corinthians contra o Flamengo pela volta aí da Copa do Brasil será mesmo dia 20 de outubro. Mas antes de trazer essa informação do TJD, vamos iniciar o vídeo aí respondendo aí algumas perguntas de seguidores no meu canal. Por exemplo, a pergunta que a galera tem me feito aqui é: Mineirinho, quando é que o lateral esquerdo, Diego Palacios, vai voltar a jogar? Gente, na verdade, eu já até trouxe essa informação aqui no canal. Porém, vamos reforçar, não custa, né? O lateral esquerdo aí, Diego Palacios, está liberado a partir do dia 15 de outubro para jogar, que é terça-feira, 15 de outubro. Mas a comissão técnica tem uma preocupação enorme, né? Está analisando se ele vai entrar em campo ou não. Se ele começa jogando ou se ele começa no banco de reserva. Muitas vezes a análise também tem 3 opções: ele nem jogar, nem entrar no segundo tempo, nem iniciar nada. Deixar o Diego Palacios para 2025. O medo da comissão técnica é o quê? É o Diego Palacios se lesionar novamente, tendo em vista que ele passou aí por uma cirurgia, depois ele acabou passando por um reparo de cirurgia, né? E em 2024 ele apenas entrou em campo uma vez e jogou 45 minutos, acabou se machucando, está fora até hoje. Nesse momento, a competição está muito em alta, estamos em reta final da competição, então a competição está muito difícil. Pode esse jogador entrar e acabar se machucando e perder para o ano que vem. Então, na minha modesta opinião, acho que o Corinthians não deveria, já jogou o ano inteiro sem o Diego Palacios, não deveria utilizar nesse momento. Por quê? Porque se ele ficar para ano que vem, ele vai ter todo um tempo de fazer uma excelente pré-temporada e fortalecer seu preparo, sua condição física. É muito importante. É um jogador de qualidade, é um jogador técnico, um jogador que vai agregar, acrescentar muita qualidade no Corinthians, porque ele apoia bem, ele volta bem, ele recompõe muito bem os espaços. Então, se o Corinthians correu o risco desse jogador entrar agora de forma precoce e se machucar, não, aí poderia falar: Mineirinho, não é precoce porque ele já está liberado. Gente, ele está liberado, porém a condição física dele não é boa. Ele só tá vindo treinando. Jogo é diferente de treino. Então, na minha modesta opinião, acho que o Corinthians não deveria utilizá-lo nesse momento. E sobre Thales Magno, que eu também falei, foram várias perguntas que as pessoas me fizeram. Thales Magno foi uma das perguntas que eu separei também. Thales Magno sofreu uma lesão aí de grau 2 na coxa. Ia voltar contra o Internacional, porém, ele acabou aí sofrendo com dores. E aí preocupou a comissão técnica e não jogou. Ele pode voltar contra o Atlético Paranaense? Pode. Pode voltar sim contra o Paranaense. Mas não é uma garantia. Não é uma garantia. É um jogador que tá fazendo falta no Corinthians? Tá. Porque ele chegou no aeroporto e praticamente foi direto pro campo. Então, Thales Magno é jovem, é um jogador que tem muita qualidade, né, tá fazendo muita falta, mas o Corinthians tem que ter muito cuidado, que ao invés de você ajudar o grupo, você pode acabar prejudicando. Muitas vezes o jogador volta ainda aqui sem preparo físico, fica com medo de dar uma dividida. Então, em algum momento, ao invés dele ajudar, ele pode prejudicar. O Corinthians precisa muito nessa reta final, que a competição está mais dura. O Corinthians precisa muito de ter o jogador 100% preparado. A marcação é muito dura de homem a homem, né? É um jogo muito físico hoje os campeonatos no Brasil. Então o Corinthians tem que ter muito cuidado com esse jogador que não tá bem de condição física. Gente, sobre Alex Santana, apesar da lesão do Alex Santana ser de grau 3, a recuperação do jogador está muito mais à frente de Thales Magno, né? E ele sim,
ele ficará à disposição aí do técnico Ramon Dias para ser titular ou ser opção no segundo tempo. Como está muito dia sem jogar, acho perigoso entrar de titular. Também acho perigoso. Alex Santana é um cara que, após chegar no Corinthians, mudou muito a qualidade do meio-campo do Corinthians. Porque além de marcar muito bem, recompõe bem e tem uma qualidade no passe, assim, sabe, é surreal. Então ele apoia muito o ataque do Corinthians. É um jogador que tem que ter muito cuidado, mesmo o Corinthians precisando de reforço. Quando ele chegou, o time não estava tão qualificado como está hoje, né? E Alex Santana mudou a volúpia de jogo do meio do campo do Corinthians. O Corinthians cresceu com a chegada do Alex Santana. Então eu acho que o Corinthians tem que ter muita cautela para colocar esses jogadores que estão voltando de contusão, caso de Thales Magno e Alex Santana. São jogadores diferentes que vai ajudar muito o grupo, mas tem que estar 100% preparado fisicamente. Gente, Memphis Depay é um jogador que vem treinando bem. Contra o Internacional, ele acabou jogando 88 minutos e também jogou bem. Só que muita gente tem cobrado aqui que ele fosse um Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno é diferente. Ronaldo Fenômeno é diferente. E a gente tem que entender que Ronaldo Fenômeno é um jogador que saiu do Brasil. Memphis Depay nunca jogou no Brasil. Então ele não conhece muito o futebol brasileiro. Ele pode até ter alguma dificuldade. É um jogador que está se esforçando muito. É um jogador que está muito feliz no Corinthians. É um jogador que os outros atletas gostam muito. Está super bem ambientado. Tem ido nas comunidades para conhecer as comunidades, né? É um jogador que está feliz. É um jogador que familiarizou muito rápido aqui no Brasil. E principalmente no Corinthians, com também a torcida. Então, é um jogador que, na minha modesta opinião, é titular absoluto pela qualidade que tem, né? E é um jogador que vai trazer muita alegria. Jogador que é rápido, jogador inteligente, versátil. Você vê que contra o Internacional, ele acabou dando 2 assistências sensacional. Então, não é um Ronaldo Fenômeno, a gente pode esquecer disso. É um jogador que está chegando no Brasil, que não conhece o futebol brasileiro e não tem as características de Ronaldo Fenômeno. Mas é um excelente jogador que a gente precisa ter um pouco de paciência, para que esse jogador venha aí a desmanchar aí, fazer toda a diferença no Corinthians. Como eu disse para vocês no início do vídeo sobre o STJD, né? O STJD acabou e manteve a decisão tomada pela CBF. Não era novidade, eu já tinha até falado para vocês que eu acredito que a decisão da CBF, o STJD também ia manter. E manteve sim a data do jogo. Então a data será mesmo dia 20 de outubro, né? Que é o jogo de volta da Copa do Brasil. Um jogo importantíssimo para o Corinthians. Que o Corinthians precisa estar com um elenco forte, um elenco bem acertado, um elenco aí para fazer o Corinthians, para passar por o Flamengo, precisa fazer um jogo perfeito, senão não consegue. Mas o Corinthians está com um time bom, jogadores tão entusiasmados, né, tão acreditando, isso é muito importante, o jogador acreditar que é capaz, né? O Corinthians tem algumas deficiências aqui e ali, como o Fagner. O Fagner não tá bem. O Fagner tá jogando nada. Infelizmente tá jogando nada. Contra o Internacional, o Fagner tomou bola nas costas. Inversão de bola. Quando o jogador internacional virava e fazia a inversão e colocava nas costas do Fagner, aparecia uma avenida. Então o Corinthians precisa de ver o que está acontecendo com o Fagner. Se não tá bem, tira. Deixa o Mateuzinho no lugar dele. Porque o Fagner tomou muitas bolas pelas costas e aí acabou prejudicando o Corinthians. E aos 48 minutos do segundo tempo, o Internacional empatou e o Corinthians continuou aí na zona de rebaixamento. Caso o Corinthians tivesse ganhado o jogo, tinha saído da zona de rebaixamento, pelo menos naquele momento. Então o Corinthians tá lutando essas 3 competições, né, na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Brasileirão. Precisa recuperar e não ser rebaixado, senão o ano foi jogado fora. O objetivo do Corinthians, acho que o troféu do Corinthians maior esse ano é não ser rebaixado no Brasileirão.
Se conseguir beliscar uma Copa do Brasil, tudo bem. Mas se não conseguir, não adianta, na minha modesta opinião, ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileirão. Porque ano que vem o Corinthians vai perder todas essas fontes de renda aí, porque os patrocínios saem indo para a segunda divisão. E, por exemplo, o Corinthians não consegue pagar mais de 3 milhões aí para um atacante Memphis Depay sendo rebaixado no Brasileirão. E aí, pessoal? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, se não é inscrito, deixa sua inscrição e ativa a notificação, porque todo dia eu gravo tudo que acontece no Corinthians e eu trago para vocês de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.